Nosso angélico pai, Francisco, via no ato de mendigar, de se humilhar por um pedaço de pão, algo que era agradável aos olhos de Deus. Muitos não entendiam na época e outros não entendem até hoje. Mas mesmo incompreendido, São Francisco não abandonava aquela que era considerada a sua esposa, a Senhora Dama Pobreza. Gostou desse tema? Então já curte esse vídeo e vamos estudar as fontes franciscanas. Olá, paz e bem. Jesus Cristo é Deus que se fez homem. Ele é eterno e existe desde todos os séculos. É a segunda pessoa da Santíssima Trindade. E sendo Deus, resolveu se fazer homem e viver como um de nós. Igual a nós em tudo, exceto o pecado. Dá para imaginar tamanha humildade? Um Deus que nasce pobre em uma manjedoura e que viveu de maneira pobre com sua santa mãe no meio dos pobres e pequeninos. Por isso São Francisco diz: para mim é dignidade e nobreza insigne seguir aquele Senhor que, sendo rico, se fez pobre por amor de nós. Jesus se fez pobre por amor de nós e São Francisco se fez pobre por amor a Jesus. Quer saber mais? Então fica ligado e assista o vídeo até o final. Hoje, em nossos estudos das fontes franciscanas, falaremos sobre os capítulos 40, 41, 42, 43 e 44. Mas, como de costume, eu vou colocar essas informações na descrição desse vídeo para quem quiser depois acompanhar nas fontes, ok? Algumas vezes o santo gemeu dizendo: quanto mais os frades se afastarem da pobreza, mais o mundo há de se afastar deles. Procurarão e não hão de encontrar. Mas se estiverem abraçados à minha Senhora Pobreza, o mundo os alimentará, pois foram dados para a salvação do mundo. Também dizia: há um contrato entre o mundo e os frades. Os frades dão bom exemplo ao mundo, e o mundo provê suas necessidades. Quando forem infiéis e deixarem de dar bom exemplo, o mundo retirará sua mão em justa repreensão. O Santo Pai usava com mais gosto as esmolas pedidas de porta em porta do que das que eram dadas espontaneamente. Dizia que a vergonha de mendigar era inimiga da salvação, embora afirmasse que a vergonha de mendigar, que não impede de fazê-lo, é coisa santa. Louvava o rubor que vem ao rosto por candidez, mas não a vergonha que deixa confundido. Às vezes, quando exortava os seus a pedirem esmolas, usava estas palavras: ide, porque nesta última hora os frades menores foram emprestados ao mundo para que os eleitos cumpram com eles aquilo que vai ser elogiado pelo juiz. O que fizestes a um destes meus irmãos menores, foi a mim que fizestes. Para não ofender uma vez sequer aquela sua santa esposa, o servo de Deus excelso estava acostumado a fazer isso. Quando era convidado por senhores e sabia que ia ser distinguido com mesas mais fartas, primeiro pedia pedaços de pão pelas casas vizinhas e depois corria para sentar-se à mesa, enriquecido pela miséria. Quando lhe perguntavam por que tinha feito isso, respondia que não queria perder a herança firme por um favor de uma hora. Dizia: é a pobreza que faz os herdeiros e os reis do reino dos céus, e não vossas falsas riquezas. Numa ocasião em que São Francisco foi visitar o Papa Gregório, que ainda estava num cargo menor, saiu já na hora da refeição para pedir esmolas e, quando voltou, colocou os pedaços de pão preto na mesa do bispo. Quando viu isso, o bispo ficou um pouco envergonhado, especialmente por causa dos convidados que lá estavam pela primeira vez. Mas o Santo Pai distribuiu com um semblante alegre as esmolas que tinha recebido para os cavaleiros e os capelães. Todos receberam com admirável devoção. Uns comeram na hora e outros guardaram com respeito. No fim da refeição, o bispo chamou o homem de Deus lá para dentro, levantou os braços e o abraçou, dizendo: meu irmão, por que me envergonhastes nessa casa que é tua e dos teus frades, indo pedir esmolas? Respondeu o santo de Deus: pelo contrário, eu vos honrei, porque honrei o Senhor maior.
O bispo ficou muito edificado com isso e disse ao santo: Filho, continua a fazer o que te parece bom, porque o Senhor está contigo. No começo, para exercitar algumas vezes a si mesmo e poupando a vergonha dos frades, ia ele muitas vezes sozinho para pedir esmolas. Mas quando viu que muitos não estavam dando a devida importância à sua vocação, disse: Irmãos caríssimos, o Filho de Deus era muito mais nobre e se fez pobre por nós nesse mundo. Por seu amor, nós escolhemos o caminho da pobreza. Não nos devemos envergonhar de pedir esmolas. Os herdeiros do reino não podem ficar com vergonha daquilo que lhes está garantido, que é a herança celestial. Eu vos afirmo que muitos nobres e sábios vão entrar na nossa congregação e vão se sentir muito honrados por poderem pedir esmolas. Por isso, vós que sois as primícias deles, alegrai-vos e exultai, e não vos negueis a fazer o que está transmitido para ser feito por esses santos. Francisco de Assis, como bem sabemos, era rico, filho de um bem-sucedido comerciante de tecidos. Sempre foi muito mimado e fez tudo o que queria. Tinha tudo e em sua casa nunca faltou nada. Mas renunciou a tudo e foi viver no meio dos pobres e leprosos. Amava a pobreza, amava mendigar, se humilhar, dizia que os frades não podiam ter vergonha de pedir esmolas. E quando era convidado para um banquete, antes ele pedia esmolas em alimento e as levava para comer. Nosso seráfico pai costumava dizer que era preferível a esmola pedida àquela recebida voluntariamente, ou seja, tinha que pedir, tinha que se humilhar, tinha que se rebaixar para que o nome do Senhor fosse exaltado. São Francisco também dizia que a função da ordem dos frades menores era justamente ajudar as pessoas a se salvarem através da esmola, pois assim se cumpriria o que disse Jesus: o que fizestes a um destes meus irmãos menores, foi a mim que fizestes. Quando alguém nos pede esmolas, estamos tendo a oportunidade de fazer o bem e ganhar o céu. Que assim seja. Amém. Paz e bem. E você ainda tem alguma dúvida sobre a beleza de viver a pobreza? Escreva aqui nos comentários e vamos conversar um pouco mais sobre isso, ok? E então, gostou desse vídeo? Colabore conosco, colabore com o nosso canal deixando aqui o seu like pra gente, não custa nada, ok? E compartilhe esse vídeo com seus amigos e se ainda não é inscrito, inscreva-se, clica lá no sininho para receber todas as nossas atualizações, assim você fica por dentro de tudo o que acontece por aqui no canal. Deus abençoe, salve Maria!